Pessoal, muito boa noite. Vocês conseguem me escutar? Bem, que bom que o áudio está funcionando. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas. Bem, pessoal, a gente está chegando perto do final do semestre letivo. Eu gostaria de dizer que foi não só um prazer, mas uma honra estar com vocês. Hoje a gente está tendo aula teórica, semana que vem é feriado. Na próxima semana, depois do feriado, a gente vai ter uma aula prática, uma aula teórica e, por fim, terminamos o semestre, né? Então, terminando essa aula, vão faltar apenas 2 aulas para a gente encerrar o semestre letivo, tá? Pelo menos a minha disciplina. Bem, então vamos dar continuidade à matéria, mandei uma listinha para vocês. Então, o que eu queria falar para vocês na lista de hoje é uma coisa assim muito importante. Eu falei bastante para vocês dos estados de oxidação que os metais podem ter, né? Então você sabe que no caso das substâncias iônicas, a gente sempre vai dizer que uma substância iônica é formada entre um metal e um não metal, né? O exemplo mais clássico de substância iônica é o cloreto de sódio. Na substância iônica, você imagina que o par de elétrons vai ficar com mais eletronegativo, tá? Então, se você joga o cloreto de sódio em água, ele vai se dissociar para formar um cátion e um ânion. E quando a gente tem a ligação covalente, o exemplo mais clássico que a gente tem na ligação covalente é a ligação carbono-carbono, tá? Então, na ligação carbono-carbono, você imagina que o par de elétrons da ligação vai ficar dividido entre os dois átomos, né? Então, o que eu quero que vocês saiam do meu curso sabendo? Que tipo de ligações covalentes que cada elemento da tabela periódica pode formar, tá? Então vamos lá, que tipos de ligações covalentes os elementos da tabela periódica podem formar, os não metais? Então a gente já tinha até começado a falar isso numa aula anterior, né? Então tá, você imagina o seguinte, você tá, vamos começar na família 2A. O belírio, o belírio, ele é o metal. O cloro, lá na família 7A, ele é o não metal. Aí você vai falar, professor, isso daí é o, o cloreto de belírio. Bem, você pode imaginar que o belírio tem um certo, por ele ser muito pequenininho, né, porque ele está no segundo período da tabela periódica, tá? Você pode até imaginar que o belírio tem um certo caráter, que o belírio tem que a ligação belírio-cloro tem um certo caráter covalente, né? Então, por exemplo, quando você olha para um elemento da família 2A, você sabe que ele vai ter sempre configuração, os elétrons da camada de valência dele vão ter sempre distribuição eletrônica NS2, né? Onde N é o período que ele está na tabela periódica, S é o orbital onde estão os elétrons dele, né? Então você imagina que se você for desenhar aquele diagrama de caixinhas S e P, você imagina que o belírio vai ter essa distribuição eletrônica. Quando a gente fala de hibridização, você imagina que um elemento da tabela periódica, ele combina seus orbitais S e P para formar uma ligação covalente. Então você imagina que no caso do belírio,
ele vai promover um elétron para um orbital p, ele vai promover um elétron para o orbital p, e assim ele vai combinar esses orbitais s e p e vai fazer uma hibridização sp. Então agora esses orbitais sp, eles vão ter a mesma energia, ele vai promover esses elétrons que estão no orbital s para cada um desses orbitais. Então, o cloreto de berílio ele tem duas ligações. Você imagina que a geometria de uma ligação sp sempre vai ser linear. Então, você pode imaginar que essa vai ser a estrutura do cloreto de berílio. Se você for imaginar se ele é uma substância covalente ou apolar, você pode imaginar que por ela ser linear e pelo fato do cloro ser muito mais eletronegativo que o berílio, que você vai ter um momento de dipolo para cá. Os elétrons da ligação vão ficar muito mais do lado do cloro que do berílio. Mas desse lado aqui, você também tem um momento de dipolo da ligação. Você imagina que o cloro, os elétrons da ligação, eles vão estar muito, os elétrons dessa ligação, eles vão estar muito mais próximos do cloro que do berílio. Então você imagina que esse momento de dipolo aqui cancela com esse momento de dipolo, tá? Então esse é um exemplo de hibridização sp, onde você tem uma geometria linear e o momento de dipolo é igual a zero. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? Bem, então, essa daqui é a hibridização. Por exemplo, o boro. Então, a gente chega ali na família 3A. Eu já falei para vocês que os elementos da família 3A eles vão ter distribuição eletrônica NS2, NP1. Então, se você for desenhar o diagrama de caixinhas, você vai desenhar aqui os orbitais S, e aqui você vai desenhar os orbitais P. Você vai ter 2 elétrons no orbital S e 1 elétron no orbital P. Você imagina que o boro pode combinar um orbital S com 2 orbitais P e fazer uma hibridização que a gente chama de sp2. Quando ele faz essa hibridização que chama sp2, é a combinação de um orbital S com um orbital P. Então você imagina que o boro ele vai promover esse par de elétrons que está emparelhado no orbital S para um outro orbital P. Dessa forma, o boro pode fazer 3 ligações. Então, toda vez que você tiver uma hibridização sp2, você vai ter uma geometria triangular plana. Então, você imagina que aqui é um triângulo equilátero. Eu não sou muito bom de desenho, tá? Você imagina que você vai ter o trifluoreto de boro, tá? Você imagina que o par de elétrons dessa ligação vai estar muito mais do lado do flúor que do lado do boro. Você imagina que esse momento de dipolo aqui da base, ele vai cancelar com esse momento de dipolo aqui. Tá? Então você imagina que na família 2A e na família 3A é meio complicado. Todo livro didático tem esse exemplo do cloreto de berílio, da hibridização sp do cloreto de berílio. Mas é meio complicado, né, eu falar em cloreto de berílio como uma substância covalente, né, já que, por definição, metal com não metal dá ligação iônica. Tá? O boro, já por sua vez, é um semimetal. Lembra lá das nossas primeiras aulas de tabela periódica? Semimetal tem propriedades intermediárias entre o metal e o não metal. Você pode considerar que o fluoreto de boro, você pode considerar que o fluoreto de boro é uma substância covalente. Qual que é a geometria? Toda vez, então, que você vê uma geometria sp2,
você pode dizer que a geometria é trigonal plana, tá? Aqui você tem uma geometria trigonal plana. E o momento de dipolo, ele se dá pela diferença de eletronegatividade dos elementos. Imagina que toda vez que você tiver um elemento que é mais eletronegativo que o outro, o par de elétrons da ligação vai ficar muito mais do lado do elemento mais eletronegativo. Então, isso daí vai dar um certo caráter, isso aqui vai dar um certo caráter negativo para os átomos de flúor, gerando um momento de dipolo. No entanto, os momentos de dipolo dessa molécula se cancelam. Os momentos de dipolo da base se cancelam com esse momento de dipolo. Então, você imagina que o trifluoreto de boro é uma molécula, você imagina que o trifluoreto de boro é uma molécula totalmente apolar. Então, eu já tinha falado para vocês em aulas anteriores, a gente tem um exemplo bem clássico na família 4A, que é o carbono. As engenharias que fazem química orgânica, né, depois vocês vão estudar o carbono, né, tem engenharia química, por exemplo, faz química orgânica, né, e vocês vão ver, então, muitas hibridizações que o carbono pode fazer e toda a série de compostos que envolvem a química orgânica, né? Mas você pode imaginar que na química orgânica, então o carbono, ele tem 2 elétrons no orbital s e 2 elétrons no orbital p. Lembra que todos os elementos da família 4A vão ter distribuição eletrônica ns2, np2. Essa é a característica da família 4A, né? Você imagina, então, que o carbono pode combinar um orbital s com 3 orbitais p e formar a famosa hibridização sp3. Agora, você imagina que tem uma diferença de energia entre os orbitais s e p. Essa diferença de energia entre os orbitais s e p, ela desaparece quando o átomo hibridiza seus orbitais moleculares. Então, ele combina seus orbitais moleculares para ter uma hibridização sp3. Ele promove esse elétron esse par de elétrons emparelhado num orbital s para um outro orbital p. Aí ele vai ter 1, 2, 3, 4. Ele vai poder fazer 4 ligações. Tá? Eu falei para vocês que, inclusive nessa listinha que eu passei para vocês aí no WhatsApp, a gente tem o exemplo do metano e a geometria tetraédrica da hibridização sp3. Né? Então, eu falei para vocês também que eu não sou muito bom de desenho. Então, você imagina que toda molécula que tem hibridização sp3, ela tem a geometria tetraédrica. Né? Então, você imagina que no caso de uma molécula que é totalmente simétrica, né? Que no caso do metano, você pode desenhar 2 dos ligantes do carbono como se eles estivessem no plano da lousa, um dos ligantes como se ele estivesse para fora do plano da lousa e um dos outros ligantes como se ele estivesse para dentro do plano da lousa, né? Exatamente como num tetraedro que eu mostro para vocês nessa listinha que eu passei para vocês, né? Até se você olhar com cuidado, tem a figura 9.3 do livro didático. Essa figura 9.3 eu peguei do livro didático, que é o COTS. Lembrando a vocês mais uma vez que é só vocês clicarem lá em plano de ensino, né? Toda a bibliografia do curso eu tomei o cuidado de colocar online. Então, se você clicar em qualquer livro da bibliografia do curso, você já entra no livro online através do site da biblioteca, né? Então, essa daqui é a figura 9.3, obviamente é o capítulo 9 do COTS, né? O COTS são 2 volumes, volume 1 e 2. O capítulo 9 está no primeiro volume, tá? Então, aqui ele mostra, nessa figura 9.3, ele mostra como que uns orbitais sp se combinam, né? Para formar uma hibridização sp, né? Mostrando que a molécula do cloreto de berílio
ela é totalmente linear, ou seja, tem um ângulo de 180 graus. Tá? No caso do fluoreto de boro, por se tratar de um triângulo equilátero, você imagina que o ângulo vai ser de 120 graus. Né? Lembra lá do professor de matemática de vocês? O círculo tem 360 graus, você dividir o círculo em 3, você vai ter 120 graus. Tá? Então, você imagina que os ângulos de ligação numa hibridização sp2, ela vai ser de 120 graus. Você imagina que numa molécula totalmente simétrica, com 4 ligantes iguais, né, onde você tem uma hibridização tetraédrica, você imagina que a hibridização no tetraedro, você vai ter todos os ângulos de 109, você vai ter todos os ângulos de 109,5 graus, né, o ângulo no tetraedro. Certo? Você imagina que essa geometria tetraédrica, né, confere ao carbono geometria espacial, né, que é o que vocês devem ter visto no ensino médio com o nome de enantiômeros. O caso mais famoso é a talidomida. Né? Você tem os isômeros RS, né? Um é a imagem especular do outro. Você imagina que eles têm propriedades físicas totalmente idênticas, então é impossível você separar isômeros por métodos físicos. No entanto, elas têm propriedades químicas totalmente distintas. Né? Então, só seguindo o nosso exemplo da família 4A, lembrando que até há pouco tempo a gente estava falando só de tabela periódica, metal, não metal, semimetal. Se você olhar a tabelinha do PubChem, você vai ver que o único não metal, né? O único não metal que tem na família 4A é o carbono, seguido do silício, que é um semimetal. O silício, a exemplo do carbono, ele tem o silício, a exemplo do carbono, ele tem hibridização, ele tem os elétrons na camada mais externa dele, NS2 e NP2. Você imagina que o carbono está no segundo período, o silício está no terceiro. Então, o carbono vai ser 2s2, 2p2, enquanto o silício vai ser 3s2, 3p2. Então, o silício também é exemplo do carbono. Ele tem os orbitais dele aqui, os orbitais s e os orbitais p. Ele vai combinar os orbitais s e p dele e vai formar uma hibridização sp3. Com um elétron em cada um dos orbitais, o que possibilita que ele faça 4 ligações. Agora, uma coisa que é muito interessante é que eu falei, na química orgânica envolve a química de todas as substâncias de carbono, né? Então, você imagina que o carbono, ele consegue fazer ligações muito fortes carbono-carbono, né? Você imagina que o carbono é o único elemento da tabela periódica que consegue se ligar com ele mesmo, né? E é uma coisa também muito interessante, que se você clicar em todos os elementos da tabela periódica, você vai ver que tem 10, 12, 20 compostos conhecidos para cada elemento da tabela periódica. Tá? Aí, isso daí se você não levar em conta o carbono, é claro, né? Agora você imagina que existem bilhões e bilhões de substâncias conhecidas que você tem ligação carbono-carbono e carbono-hidrogênio. Né? Só para título de conhecimento de vocês, o carbono também se liga com metais. Tá? Quando o carbono se liga com metal, a gente tem o que a gente chama de organometálicos. Então, por exemplo, existe uma série de substâncias na indústria que envolve ligação carbono-estanho. Por muito tempo, foi utilizado como aditivo da gasolina o tetraetil chumbo.
por muito tempo na indústria, né, foi utilizado o tetraetilchumbo. Onde o chumbo faz 4 ligações com carbono, né. Você imagina que esse radical etila, né, representa CH2, CH3, né. Então, por exemplo, você tem ligação, isso daqui é que eu falei, essa parte essas ligações de carbono com metal que determina a química dos organometálicos é um tópico bem avançado, né, muito mais, ele vai muito além do que a gente pretende num simples curso de química geral. Eu falo isso para vocês só a título de conhecimento. E uma coisa muito interessante é que o carbono, ele consegue fazer ligações duplas e triplas com ele mesmo, né. Então, quando você só tem ligações simples com o carbono, você tem a classe dos alcanos. Quando você tem ligação dupla, você tem os alcenos, e quando você tem ligação tripla, você tem os alcinos, né. Então é que eu falei, o carbono, ele forma bilhões e bilhões de compostos, por quê? Porque ele faz ligação com ele mesmo, carbono-carbono, se liga com hidrogênio e, em alguns casos, a química dos organometálicos, ele pode se ligar também com metais, exemplo do estanho e do chumbo. O tetraetilchumbo é um exemplo de organometálico, né, você tem um carbono ligado ao chumbo, que é um metal, e ele foi por muito tempo utilizado como um aditivo da gasolina. Você imagina também que o carbono faz ligações muito estáveis com halogênios, né, por exemplo, flúor e cloro, né. Você imagina que você tem toda uma classe de substâncias orgânicas que são os pesticidas organoclorados. Vocês podem digitar no Google, eh, Aldrin, DDT, né, que são exemplos de pesticidas clorados, né, inclusive foram banidos. Você tem o Teflon, que é um polímero extremamente utilizado, que envolve ligações carbono e flúor. E você imagina também que o carbono faz uma série de ligações com o nitrogênio e com enxofre. Agora, o irmão próximo dele, o silício não faz ligações estáveis com ele mesmo. O silício não faz ligações estáveis com ele mesmo, tá? O, o que acontece é que o silício forma areia na natureza, onde o silício tem uma hibridização sp3, só que você imagina que o silício ele faz ligações muito estáveis com o oxigênio. Então, se você for imaginar a sílica, né, a areia da praia, você tem um tetraedro, em cada um dos vértices do tetraedro, você tem um átomo de oxigênio, onde esse átomo de oxigênio se liga com outro silício e forma toda uma rede. Tá? Então, as principais ligações, a ligação mais estável que o silício consegue fazer é com o oxigênio. Né? Dessa forma, ele é como se fosse um polímero, areia. Né? Só que ligações silício e oxigênio. Pessoal, fazendo uma breve revisão do que eu apresentei para vocês até agora, se na prova eu perguntar para vocês qual que é a hibridização do cloreto de belírio, se ele é polar ou apolar, e qual que é o ângulo da ligação belírio-cloro, o que vocês vão me responder?
Imagina que você tem o belírio, você tem a ligação belírio-belírio. Essa daqui é uma geometria linear, onde você tem um ângulo de 180 graus. Você vai ter um momento de dipolo para cá, o par de elétrons vai estar muito mais jogado para o lado do cloro que do belírio, e aqui a mesma coisa. Esses momentos de dipolo se cancelam, e você tem, esses momentos de dipolo se cancelam, e você tem uma molécula que é totalmente apolar. No caso do trifluoreto de bóron, na verdade, do fluoreto de bóron, né? Imagina que você tem uma hibridização sp2 e você tem uma geometria que é trigonal plana, onde você tem ângulos de ligação de 120 graus. No caso específico dessa molécula que tem 3 ligantes iguais, você pode imaginar que os momentos de dipolo da base cancelam esse momento de dipolo, né? Os flúores da base do triângulo cancelam o momento de dipolo desse flúor, né? Então você vai ter o momento de dipolo igual a zero, certo? Linear, trigonal, plana. Trigonal plana, linear. Ângulos de 180 graus, ângulos de 120 graus. No caso do carbono, lembra que você vai ter sempre, né, vamos colocar aqui um metano. Lembre-se, então, que você vai ter sempre uma geometria tetraédrica, onde o carbono é o centro do tetraedro, e você tem ângulos de 109,5 graus. Você imagina que por causa da geometria do tetraedro, né, você imagina que quando você tem ligantes iguais, os momentos de dipolo se cancelam. Então, por exemplo, o metano é uma molécula totalmente apolar, né? Você imagina que agora o carbono é um pouco mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, você vai ter o momento de dipolo do hidrogênio para o carbono. Então, você imagina que esses momentos de dipolo da base do tetraedro, eles vão cancelar esse momento de dipolo aqui, né, do topo do tetraedro. Então, por exemplo, o metano é uma molécula que não tem momento de dipolo. Se você for pensar no tetracloreto de carbono, você imagina que esse momento de dipolo, imagina que você vai ter momentos de dipolo do carbono para o cloro, onde esses momentos de dipolo da base vão cancelar esse momento de dipolo do topo do tetraedro, tá? Então, aqui, apesar de você ter 4 ligações covalentes polares, né, você imagina que o tetracloreto de carbono ele é uma molécula totalmente apolar, tá? Então, lembrem-se que o carbono, quando ele faz 4 ligações, ele tem hibridização sp3, ângulos de 109,5 graus, e o tetraedro é uma molécula totalmente simétrica, tá? Então, mesmo eu tendo, então não importa se, por exemplo, eu tiver tetrabrometo de carbono ou tetracloreto de carbono, você imagina que todos os momentos de dipolo vão se cancelar nessas moléculas. São moléculas, então, totalmente apolares, o tetracloreto de carbono e o tetrabrometo de carbono, tá?
falando ainda do nosso amigo, o carbono, então, aqui é o diagrama de caixinha do carbono. Aqui os orbitais S, os orbitais P. Essa é a distribuição eletrônica do carbono, né? Você imagina que o carbono ele pode promover esse elétron para o orbital P, só que o que acontece? Ele hibridiza só um orbital S e um orbital P. Então aqui você tem uma ligação, você tem os orbitais sp2 e você tem um orbital P aqui que não foi hibridizado. As duplas ligações, a gente fala que ela se deve à sobreposição de orbitais P puro, né? Orbitais P que não se hibridizaram, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho o etano, você imagina que essa ligação aqui é a sobreposição de orbitais P puro, tá? Essa teoria também, essa teoria da mecânica quântica e também você imagina que essa teoria também ela é confirmada, né, por algumas observações da química orgânica, né? Por exemplo, você imagina que pelo fato, vou colocar aqui R e R. Você imagina que pelo fato, né, dessa ligação dupla se dever à sobreposição de orbitais P puros, né? Você imagina que os alcenos sofrem hidrogenação catalítica, né? Os alcenos eles sofrem hidrogenação catalítica, né? Ou seja, você consegue colocar um hidrogênio em cada uma dessas duplas ligações. A gente fala que é a hidrogenação catalítica dos alcenos. E os alcenos também, eles reagem com halogênios, tá? Então, por exemplo, aqui você tem um alceno, ele pode reagir, ele pode reagir com um halogênio como o cloro, por exemplo, para sofrer halogenação. Isso daqui é porque você imagina que os orbitais, essa dupla ligação, vem da sobreposição de orbitais P puros, né? Então, por causa da sobreposição, esses orbitais aqui, eles podem reagir facilmente, tanto com halogênios quanto com hidrogênio. Hidrogenação catalítica e reação com halogênios em meio aquoso. Bem, seguindo a nossa aula, só falando mais um pouquinho do carbono, você imagina que você tem o carbono aqui, por exemplo, eu posso ter os ligantes do mesmo lado ou em lados opostos, tá? Então eu tenho aqui eu posso ter os ligantes do mesmo lado ou em lados opostos, tá? Talvez a gente até
onde a gente vai ter os isômeros cis e trans. Você imagina que quando eles estão em lados opostos, você chama de trans, e quando eles estão do mesmo lado, você chama de cis. Uma coisa que é interessante é que nesse caso aqui, você imagina que aqui você vai ter um momento de dipolo para cá, um momento de dipolo para cá. Então você imagina que no isômero trans, os momentos de dipolo se anulam, enquanto no isômero cis, os momentos de dipolo se somam, né? Então você pode dizer que no isômero trans, o momento de dipolo é zero, enquanto no isômero cis, o momento de dipolo é diferente de zero. Então você imagina que o isômero trans é uma molécula apolar, enquanto o isômero cis é uma molécula polar. Existe também uma nomenclatura que é usada para os alcenos, que você imagina o seguinte, que é quando você tem 4 ligantes diferentes, né? Então, por exemplo, você tem flúor, bromo, cloro e iodo. Existe, aí você usa o termo Z e E, né? Z de Zuckerman e E de Entegan, né? Você imagina que o isômero Z é quando os ligantes de maior tamanho estão do mesmo lado, né? Então você pensa que o maior, então você imagina que dos halogênios, o maior é o iodo, o segundo é o bromo, o terceiro é o cloro e o quarto é o flúor, tá? Então você imagina que o que você vai ter do mesmo lado o iodo e o bromo, né, que são os maiores. Então você fala que esse é o isômero Z, Z de Zuckerman. E o E de Entegan é quando os maiores ligantes estão em lados opostos, tá? Mas isso daqui é só mais a título de conhecimento de vocês. Então, agora que eu já me estendi até mais do que eu pretendia falando da química do carbono, a gente vai chegar na família 5A, onde a gente tem, na família 5A, a gente tem nitrogênio, fósforo, arsênio e antimônio. Nitrogênio e fósforo, como a gente já falou exaustivamente nas primeiras aulas de tabela periódica, são substâncias apolares, arsênio e antimônio são semimetais. Então, se você for pensar no caso do nitrogênio, o nitrogênio ele vai ter um orbital s e os orbitais p, s e p. Lembra que todo elemento da família 5A vai ter a distribuição eletrônica ns2, np3, onde n é o período que ele está. Então, você imagina que o nitrogênio está no segundo período, vai ser 2s2, np3. O fósforo está no terceiro período, 3s2, 3p3. Tá? Então, ele vai ter essa distribuição eletrônica aqui. Você imagina que ele vai combinar os orbitais s e p dele para fazer uma hibridização sp3. Então, ele tem 5 elétrons para serem colocados em 4 orbitais. Então, isso daqui é o que a gente chama de par de elétrons não ligantes. Por que é um par de elétrons não ligantes? Você imagina, então, que o nitrogênio ele vai ter 3 pares ligantes, ele vai fazer 3 ligações, ele vai ter um par de elétrons isolado. Tá? Então, quando a gente for falar do nitrogênio,
Quando a gente for falar do nitrogênio, você imagina que ele vai ter uma hibridização sp3, né? Ele vai ter um par de elétrons isolado. Aqui, no caso da amônia, por exemplo, ele vai ter um par de elétrons isolado. Ele vai ter uma ligação com hidrogênio. Ele vai ter um hidrogênio que está para fora do plano da lousa e um hidrogênio aqui que está para dentro do plano da lousa, né? Você imagina que as substâncias que têm nitrogênio, ao contrário das substâncias que têm carbono, elas não têm estereoquímica, tá? Então você imagina que se você tiver um carbono que tem 4 ligantes diferentes, né? Você tem um carbono que tem 4 ligantes diferentes, né? Por exemplo, um carbono R1, R2, R3 e R4. Você imagina que um carbono em hibridização sp3 com 3 ligantes, com 4 ligantes diferentes, ele tem a geometria ótica, né? Ele vai ter isômeros óticos, né? Agora, já o nitrogênio, apesar dele ter hibridização sp3, então, por exemplo, você tem um nitrogênio que está se ligando com 3 radicais diferentes, né? Vou colocar linha, 2 linhas. Esse daqui para fora do plano da lousa e esse daqui para dentro do plano da lousa. Você imagina já que as substâncias que têm nitrogênio não têm, as substâncias que têm nitrogênio, elas não têm isomeria ótica. Você imagina que por causa desse par, você imagina que por causa desse par não ligante, todas as aminas, né, todos os nitrogênios em hibridização sp3, elas têm caráter básico, né? Porque eu digo caráter básico. Você imagina que, por exemplo, a amônia reage com a água para formar amônio e liberar o H-, tudo por causa desse par não ligante. Depois a gente vai ver na última aula desse curso, a química ácido-base, uma das definições de base é quem tem par de elétrons para doar e ácido é quem recebe par de elétrons, né? Então você imagina que por causa desse par não ligante, as aminas, né, elas sempre vão se comportar como bases. Se a gente voltar a olhar a figura eu coloquei aqui os exemplos para vocês. Agora a figura 9.5 do livro didático, né? Você imagina que por causa da interferência desse par não ligante, por causa desse par não ligante, né, da amônia, você imagina que você imagina que os ângulos de ligação na amônia, eles não são de 109,5 graus, mas sim de 107,5 graus. É por causa da repulsão do par ligante, do par não ligante nos pares ligantes, tá? Então, você imagina também. Então, se você tiver amônia, você imagina que ela é uma molécula polar. Se você tiver metano, tetacloreto de carbono, tetrabrometo de carbono, você imagina que são moléculas apolares, né? Pense que o nitrogênio em hibridização sp3, ele sempre vai ser, ele sempre vai ser, ele sempre vai formar moléculas polares, né? Por causa desse par não ligante que ele tem.
Eu sempre pergunto isso nas minhas provas. Quem que vocês acham quem que vocês acham que é mais polar? Amônia ou trifluoreto de nitrogênio? Quem que é mais polar, amônia ou trifluoreto de nitrogênio? Quem que vocês acham que é a mais polar? Bem, a pergunta é: qual dessas duas espécies vocês acham que é mais polar? E eu vi agora a pergunta do Glauco. Bem, era para a prova fechar, a nota já aparecer, tá? Então, em teoria, agora você já poderia entrar no AVA 3 e ver tua nota, né? Ele está configurado para soltar a nota assim que ela fechar. Muito bem, já falando em prova, essa daqui, com certeza você vai ver essa pergunta na sua P3. Essa pergunta vai estar na P3, agora eu não sei se ela vai vir para você, né? Porque assim, eu uso sempre o sorteio de questões. Eu sempre trabalho com sorteio de questões, né, nas minhas provas. Então vamos lá. Quem que vocês acham que é mais polar, a amônia ou o trifluoreto de nitrogênio? Vamos desenhar então. Eu tenho nitrogênio, pezinho de elétrons não ligante, hidrogênio, hidrogênio para fora, para dentro do plano da folha. Nitrogênio aqui, par de elétrons não ligante, esse flúor no plano da folha, no plano da lousa, no caso, esse daqui saindo do plano da lousa e esse daqui para dentro. Na verdade, não faz diferença nenhuma ou eu estar desenhando para dentro ou para fora, né? Porque você tem três ligantes iguais. E também porque o nitrogênio hibridização sp3 não apresenta enantiômeros, né? Muito bem. Quem que vocês acham que é mais polar? Esse ou esse? Então você pode imaginar que o nitrogênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então você vai ter um momento de dipolo do hidrogênio para o nitrogênio. Esses momentos de dipolo da base do tetraedro vão se juntar com esse momento de dipolo do par não ligante, tá? Então, você imagina que a amônia vai ser uma molécula polar. Você imagina que no caso do trifluoreto de nitrogênio, você vai ter o momento de dipolo do nitrogênio que vai para o flúor, por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo que o nitrogênio, tá? Então você vai ter esses momentos de dipolo e esse momento de dipolo aqui. Então você imagina que a soma desses vetores na base do tetraedro vão cancelar esse momento de dipolo aqui. Então vão praticamente cancelar, né? Então você imagina que a polaridade, essa molécula ainda tem uma certa polaridade, mas é muito pequenininha, né? Então parece meio estranho, né, que você tem a amônia e o trifluoreto de nitrogênio. No entanto, a amônia é polar, enquanto o trifluoreto de nitrogênio é praticamente apolar, certo? Então você já sabe que o nitrogênio faz 3 ligações. E o fósforo? Ele faz quantas ligações? Bem, o fósforo faz quantas ligações?
Quantas ligações vocês acham que um átomo de fósforo pode fazer? Bem, o fósforo, a exemplo do nitrogênio, ele vai ter essa distribuição eletrônica aqui. Se ele tiver, então você imagina que aqui é os orbitais s, aqui é os orbitais p. Então ele vem aqui uma, duas, três ligações. Ele combina os orbitais s e p dele. E você imagina então que o fósforo faz três ligações, assim como o nitrogênio. A gente tem como exemplo disso o fosfeto de fósforo. Você tem, por exemplo, o tricloreto de fósforo. São exemplos de substâncias de fósforo, onde o fósforo tem, a exemplo do nitrogênio. Então você imagina que o fósforo é exemplo do nitrogênio, ele vai ter ele pode fazer uma hibridização sp3, tá? Onde ele vai fazer três ligações, tá? Tendo três pares ligantes e um par não ligante. Então a gente pode pegar aqui como exemplo o tricloreto de fósforo. Aqui a gente tem o par de elétrons não ligantes. Aqui a gente tem o cloro, cloro e cloro. Você pode imaginar que o fósforo, a exemplo do nitrogênio, ele tem essa hibridização aqui, essa distribuição eletrônica aqui, S, P. Só que você pode imaginar que o fósforo, só que você pode imaginar o seguinte, o fósforo, ele está no terceiro período da tabela periódica, ou seja, ele tem orbitais D de baixa energia. Tá? Então você pode imaginar que os elementos do segundo período da tabela periódica, eles têm orbitais D de baixa energia, eles podem combinar esses orbitais S, P e D e fazer mais ligações, né? Então, por exemplo, o fósforo ele pode pegar um orbital D aqui e fazer uma hibridização sp3d. Fica melhor eu desenhar assim. Então ele tem 5 elétrons que vão ser distribuídos em 5 orbitais híbridos, onde você tem uma hibridização sp3d. Qual seria a... Então você imagina que o fósforo ele pode fazer 5 ligações. Um exemplo disso é o pentacloreto de fósforo. Qual que você acha que é a hibridização de uma molécula? Qual que é a geometria de uma molécula que tem hibridização sp3d? Você imagina que a geometria que a gente vai ter
é a pirâmide de base, é a bipirâmide de base trigonal. Pensa que é a bipirâmide de base trigonal, né? Aqui você vai ter ângulos de 120 graus e aqui você vai ter um ângulo de 90 graus. É a bipirâmide de base trigonal, tá? Eu vou voltar aqui. Pessoal, você imagina o seguinte, que a gente tem uma certa anomalia quando a gente chega no quarto período da tabela periódica. Por exemplo, eu consigo sintetizar o PCl5, eu consigo fazer o pentacloreto de fósforo, eu consigo fazer o pentacloreto de antimônio. Só que, por exemplo, é impossível eu fazer o pentacloreto de arsênio. Você imagina que os elementos que estão no quarto período da tabela periódica, né, para eles desemparelharem esse par de elétrons que está aqui no orbital S é muito difícil, tá? Então você imagina que o fósforo ele pode fazer 3 e 5 ligações. O antimônio ele também pode fazer 3 e 5 ligações. Só que o arsênio ele só consegue fazer 3 ligações, tá? Em casos extremos, você consegue fazer 5 ligações com o arsênio, mas a única substância conhecida com o arsênio é o pentafluoreto de arsênio. Tá? Não existe pentacloreto de arsênio, mas existe pentafluoreto de arsênio. Tá? Pessoal, então não se esqueça. Na família 4A, você imagina que você tem então você tem na família 4A, você tem o carbono. O carbono, ele sempre vai fazer uma hibridização sp3. Então, se eu colocar aqui o número de pares ligantes e pares não ligantes, você imagina que o carbono vai fazer sempre 4 ligações, vai ter 4 pares ligantes e nenhum par ligante. Quando a gente chega na família 5A, se você for ver o nitrogênio, ele vai fazer sempre hibridização sp3, né? Não só o nitrogênio, né? Todos os elementos da família 5A, tá? Em especial, a gente coloca então o nitrogênio, ele tem 3 pares ligantes e um par não ligante. A grosso modo, você fala que o carbono faz 4 ligações e o nitrogênio faz 3. Quando você chega no fósforo, arsênio e antimônio, você imagina que por esses elementos terem orbitais D de baixa energia, tá, vamos levar em conta que o arsênio é muito difícil você desemparelhar o par de elétrons dele para ele fazer 5 ligações, mas é possível com flúor. Aí eles podem ter hibridização sp3 com 3 pares ligantes e um par não ligante. E eles também podem ter hibridização sp3d com 5 pares ligantes. Tá? Então não se esqueça que o fósforo, o arsênio e o antimônio eles podem fazer 3 e 5 ligações.
Aqui a gente tem o pentacloreto de fósforo e aqui a gente tem o pentafluoreto de fósforo. Quem que vocês acham que é mais polar? Quem que vocês acham que é mais polar? Quem que vocês acham que é o elemento mais polar? Bem, você pode imaginar que quando o fósforo tem uma hibridização sp3d, você imagina que você tem uma molécula, a geometria é bipirâmide de base trigonal, você imagina que você tem uma molécula totalmente simétrica, né? Você imagina que esses momentos de dipolo da base do triângulo vão se cancelar com esse momento de dipolo aqui. Então, esses momentos de dipolo se cancelam, enquanto esses momentos de dipolo se cancelam, né? Então, você imagina que quando você tiver ligantes iguais e uma hibridização sp3d, você vai ter sempre moléculas apolares, certo? Então, você imagina o seguinte, que a gente já passou na família 4A, 5A, sobrou a família 6A. Então, na família 6A, a gente vai ter o oxigênio, o enxofre, o selênio e o telúrio, né? Você imagina que a hibridização, você imagina que a distribuição eletrônica na camada mais externa de todos os elementos da família 6A vai ser o quê? NS2, NP4. Então, a gente pode desenhar aqui um orbital S e aqui a gente pode desenhar os orbitais D. Então, aqui 2 elétrons no orbital S, 1, 2, 3, 4 elétrons no orbital D. Você imagina que o oxigênio ele pode combinar, ele está no segundo período. Se ele está no segundo período, isso quer dizer o quê? Que ele não tem orbitais D de baixa energia suficiente para ele fazer hibridizações do tipo sp, D alguma coisa. Então, a hibridização que ele pode ter é só sp3. Então, você imagina que ele vai combinar esses orbitais S e P para ter uma hibridização sp3, e eu vou ter que colocar, então, 6 elétrons nesses 4 orbitais. Ou seja, ele pode fazer 2 ligações. Então, você imagina que, no caso da água, você pode colocar, então, aqui 2 hidrogênios no plano da folha, um par de elétrons para frente do plano da lousa,
e um par de elétrons para dentro do plano da lousa. Você sabe que o ângulo no tetraedro, né? Então, por exemplo, se eu estou desenhando aqui o metano, o ângulo aqui é de 109,5 graus. Esse é o ângulo no tetraedro. Você imagina que o ângulo nessa ligação, por causa da interação repulsiva dos pares ligantes com os pares não ligantes, esse ângulo vai ser de 104,5 graus. Por que que esse ângulo é menor? Porque você tem a repulsão dos pares não ligantes, né? Eu posso até desenhar o nitrogênio aqui junto na conta. Posso desenhar o nitrogênio também aqui na lousa. Então aqui eu vou colocar amônia. Você imagina que no nitrogênio eu só tenho um par ligante. Aqui o ângulo é de 107,5 graus. Então você imagina que aqui eu vou ter o momento de dipolo, né? Do hidrogênio para o oxigênio e do hidrogênio para o oxigênio. Então você imagina que esses momentos de dipolo eles vão se combinar, fazendo com que a água seja polar. Essas observações que eu mostrei para vocês, essas observações que eu mostrei para vocês dos ângulos da ligação, né, na família 4A, 5A e 6A, vocês podem observar na figura 9.5 do livro didático. Descendo mais à frente, a gente tem 3 figurinhas, né? A gente tem uma figura que é o boiling point em função do período dos elementos da tabela periódica. Eu peguei isso daqui no Can Libre Text, né? Textos livres de química. A referência da internet está aqui bem abaixo, né? A última figura dessa aula, a gente tem hidrogênio bonds em metanol, né? Então você imagina o seguinte: a água é uma molécula muito pequenininha. Você imagina que o que muda, o que vai afetar o ponto de ebulição das moléculas, dos líquidos. Você imagina que se o líquido for polar, o ponto de ebulição dele vai aumentar. Se a massa molecular do líquido aumentar, o ponto de ebulição também aumenta, né? A gente tem exemplo disso na indústria do petróleo, né? Você imagina que quanto maior a massa molecular dos alcanos, apesar deles serem moléculas totalmente apolares, maior é o ponto de ebulição, né? Mas você imagina então que nesse caso, né? Você imagina que nesse caso específico da água, a água tem uma massa molecular muito baixa, mas ela tem um momento de dipolo muito alto, né? Você imagina que você vai ter um caráter parcialmente polar positivo no hidrogênio e um caráter negativo no oxigênio. Então, você imagina que o que eu estou mostrando para vocês aqui embaixo é as pontes de hidrogênio. Então, por causa dessas pontes de hidrogênio, a água tem um ponto de ebulição muito maior do que deveria ter. Então, por exemplo, a gente tem uma figura, eu mostrei para vocês uma figura aqui no texto que eu mandei para vocês no começo da aula. Então, aqui a gente tem o boiling point, o ponto de ebulição. Você imagina que aqui a gente tem o ponto de ebulição da água, que é 100 graus Celsius. E aqui, essa linha em vermelha é o grupo 17, né? Ou a família 6A. Então, você imagina que a água
ela tem um ponto de ebulição de 100 graus. Já por sua vez, o sulfeto de hidrogênio, que é a mesma coisa, só que com enxofre, né? Ele vai ter um ponto de... Então, aqui você tem o oxigênio, que é o primeiro período, e na sequência você vai ter... Desculpa, aqui é o segundo período. Aqui você tem o hidreto de enxofre, que é o terceiro período, né? Mas eu devo desenhar bem mais abaixo aqui, onde o ponto de ebulição dele é menos 50 graus. Aí você vai falar, tá, professor, você está dizendo para mim que quanto maior a massa molecular, maior o ponto de ebulição. Sim, isso é um dos fatores que influenciam, mas existem outros, né? Então é muito interessante, porque se você for fazer a massa atômica da água é 18 e a massa atômica do sulfeto de hidrogênio é 34. A massa desse daqui, a massa molecular desse é quase que o dobro da desse. No entanto, esse daqui tem o ponto de ebulição a menos 50 graus e a água tem o ponto de ebulição a 100 graus. Você pode observar que tem uma tendência crescente do ponto de ebulição nos hidretos da família 6A em função da massa molecular. Então, até eu não sou muito bom de desenho, mas você pode ver o desenho muito perfeito aqui na folha que eu mandei para vocês. Então, você pode colocar, aqui você tem a água, você tem o sulfeto de enxofre, aqui você tem o sulfeto de selênio, e aqui você tem o sulfeto de telúrio. Você imagina, então, que a água vai ter o ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Você imagina que o sulfeto de enxofre vai ter o ponto de ebulição de menos 50 graus Celsius. O ponto de ebulição do sulfeto de selênio vai estar ali perto de menos 35 graus Celsius. E o ponto de ebulição do sulfeto de telúrio vai estar ali perto de 100 graus Celsius. Você imagina, então, que se a gente deveria esperar, se fosse levar em conta apenas a massa atômica da água, se a gente fosse levar em conta apenas a massa atômica da água, a gente ia esperar que o ponto de ebulição da água fosse a menos 70 graus Celsius, mas é 100. Mas por quê? Por causa das pontes de hidrogênio, né? Então você imagina que a água, na hibridização sp3 dela, ela vai ter um momento de dipolo e ela vai ter um caráter, uma carga certamente positiva no átomo de hidrogênio e outra no átomo de oxigênio. Então você imagina que isso vai causar uma atração desse hidrogênio com outro oxigênio, né? E desse hidrogênio com outro oxigênio, que é o que a gente chama de pontes de hidrogênio, que eu estou mostrando para vocês na figura que segue logo aqui abaixo, hydrogen bound, né? E essas pontes de hidrogênio que permitem que exista vida na Terra, porque você imagina que a água tem um ponto de ebulição elevado, né, que chega aos seus 100 graus. E justamente por causa dessas pontes de hidrogênio, a água é a única substância que tem tendências bem anômalas, né? Você imagina que todo elemento, quando a temperatura, toda a substância, todo o material, quando o ponto de ebulição dele sobe, a densidade dele, desculpa, quando a temperatura aumenta, a densidade diminui. Só que o gelo, ele é um caso oposto, né? Você imagina que a água, a densidade dela diminui à medida que ela vai esfriando, como todo outro material,
Mas quando ela congela, né, que ela passa para o estado sólido, a densidade dela aumenta. Então você imagina que o gelo é menos denso do que a água, enquanto que com todos os outros metais, né, a forma sólida é muito mais densa que a forma líquida, né? Então você imagina que se a água seguisse a mesma tendência que as outras, se a água, você imagina o seguinte, se a água seguisse a mesma tendência que todas as outras substâncias, quando você tivesse então você imagina que aqui você tem um lago, né? Você imagina que a superfície do lago congela, mas o fundo do lago não. E o gelo também é um ótimo isolante térmico. Então você imagina que em lugares de muito frio, a superfície da água congela, o que vai formar um isolamento térmico, né, da água com a superfície. Dessa forma, o gelo da superfície congela, mas o interior da água não, né? E se a água ela seguisse o comportamento de todos os outros elementos materiais, à medida que ela fosse congelando, se ela tivesse a densidade, a forma sólida tivesse a densidade maior que a forma líquida, o gelo ia para o fundo do lago e o lago congelava inteiro, né? Então, nessa figurinha que eu passo para vocês também tem umas tendências que são bem interessantes, né? Você pode ver que no caso dos hidretos dos halogênios e nos hidretos do grupo do nitrogênio, você pode ver que também tem uma anomalia, né? O ácido fluorídrico, apesar dele ter uma massa molecular menor do que os demais ácidos halogenídricos, né? Então você tem a série ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido iodídrico, tá? Você imagina que o ponto de ebulição do ácido fluorídrico, ele acaba sendo maior que o ponto de ebulição de todos os outros ácidos, né? Justamente por isso, por ele ser muito eletronegativo, quando você tem, por exemplo, o ácido fluorídrico, ele forma tipo que uma rede em solução aquosa, né? Então você tem o fluoreto H+, que é algo semelhante às pontes de hidrogênio, né? Você imagina também que por causa dessa interação forte que tem do flúor eletronegativo com o hidrogênio, você imagina que o ácido fluorídrico, por exemplo, é o único ácido halogenídrico que é fraco, que não se dissocia 100% em meio aquoso, mas isso daí eu vou falar para vocês na aula sobre ácidos e bases. Vocês podem perceber também que na família 3A a gente tem uma tendência anômala também, né? Então você imagina que a massa molecular desses ácidos, né, ela aumenta à medida com que eu desço. Eu tenho uma correlação positiva entre a massa molecular e o ponto de ebulição para o ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico. No entanto, o ácido fluorídrico, apesar dele ter uma massa molecular muito menor que os demais ácidos, ele é o que tem o maior ponto de ebulição, que é justamente por causa dessas interações do flúor, que é muito eletronegativo, com o hidrogênio, certo? É como uma espécie de ponte de hidrogênio. Bem, então agora na aula de hoje, faltou falar para vocês só das hibridizações do enxofre. Então vamos lá, vamos falar agora das hibridizações do enxofre. Pessoal, então vocês lembram que no caso da família 5A, fósforo, arsênio e antimônio têm orbitais D de baixa energia,
A gente tem aqui uma pequena anomalia aqui, mas vamos deixar quieto por enquanto, né? Então você imagina que o fósforo pode fazer 3 e 5 ligações e o antimônio também pode fazer 3 e 5 ligações. O arsênio ele só faz 3 ligações, mas ele também pode fazer 5 ligações se for com flúor, tá? Esse é a única substância conhecida com arsênio em que ele faz 5 ligações. Lembra que quando ele faz 3 ligações, a hibridização é sp3, e quando ele faz 5 ligações, a hibridização é sp3d. Você imagina que essa hibridização ele tem um par não ligante. Se ele tem um par não ligante, o tetraedro perde a simetria, né? Então, por isso que todos os nitrogênios, todas as substâncias, todos os compostos com nitrogênio têm hibridização sp3 são polares. Já os que têm hibridização sp3d já não são mais polares. Por quê? Porque a bipirâmide de base trigonal, ela é uma molécula totalmente simétrica, ela tem plano de simetria. Tá? Então, você imagina que os momentos de dipolo se cancelam. Tá? Então, lembra que aqui você tem moléculas polares e aqui você tem moléculas apolares. Então, eu falei para vocês que o oxigênio ele só pode fazer 2 ligações, onde ele vai ter 2 pares ligantes e 2 pares não ligantes. E o enxofre, o que ele pode fazer? Então, você imagina que o enxofre, a exemplo do fósforo do antimônio, né? Aqui a gente está desenhando os orbitais S e P do enxofre. Ele pode fazer 2 ligações. Outra coisa que ele pode fazer é promover esse par de elétrons para um orbital D. Se ele promove esse par de elétrons para um orbital D, aí ele pode fazer 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Melhor dizendo, ele vai ter 5 orbitais, né? sp3d. Aí ele tem que distribuir 6 elétrons. 1, 2, 3, 4. Desenhei um a mais, né? E 6. Então você imagina que o enxofre, desse jeito, ele pode fazer 1, 2, 3 e 4 ligações. Então você já sabe que o enxofre ele pode fazer 2 ligações e também pode fazer 4 ligações. Quando o enxofre faz 4 ligações, qual que você acha que é a geometria dessa ligação? Por se tratar de uma hibridização sp3, você vai ter a, a geometria da bipirâmide de base triangular. E o lugar onde esse par de elétrons não ligante aqui, onde ele vai ter menor interação com os pares ligantes, é aqui. Então, você imagina que nesse momento, a tua bipirâmide de base triangular, ela perde a simetria. Se ela perde a simetria, você imagina então que você vai ter uma molécula polar. E como você tirou um dos vértices da tua bipirâmide de base triangular, né? Você chama essa geometria de gangorra.
Uma outra opção que resta para o enxofre é a seguinte: ele tem aqui os orbitais S e P dele. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora ele vai se combinar com mais duas orbitais D. Ele vai promover esse par de elétrons para um orbital D e esse para outro. Então agora o enxofre ele vai combinar os orbitais S e P dele com mais dois orbitais D. É a hibridização que a gente chama de sp3d2. Então agora ele vai ter 6 orbitais e ele tem 6 elétrons. Então eu vou colocar um elétron em cada orbital. Você imagina então que o enxofre ele vai poder fazer 6 ligações. Quando o enxofre faz 6 ligações, a gente tem a geometria octaédrica. Então você imagina que aqui a gente tem um octaedro. Você pode imaginar que esse momento de dipolo cancela com esse momento de dipolo com esse e esse com esse. Então você imagina que a gente tem a série aqui, ó. Você imagina que o enxofre pode fazer 2 ligações, 4 ligações e 6 ligações. Essa molécula aqui, por ter pares não ligantes, é polar. Essa molécula aqui, por ter um par não ligante, também é polar. E essa daqui, por não ter nenhum par não ligante, é polar. Então você imagina que se você for pensar por ordem de polaridade, né, você imagina que apesar daqui você ter 6 ligações enxofre-cloro, essa molécula é apolar, enquanto essas duas são polares. Tá, então se eu perguntar na prova quantas ligações o enxofre pode fazer, vocês vão me dizer quantas ligações? 2, 4 e 6 ligações. Certo? Muito bem, pessoal. Então, na semana que vem a gente tem um feriado. Eu já desejo a todos vocês um ótimo feriado. E depois do feriado, então, a gente vai ter mais 2 aulas e encerrar os conteúdos da disciplina. Certo? Então, pessoal, uma ótima noite a todos, né? Parece meio estranho falar isso numa segunda, né? Mas na nossa próxima aula é feriado, né? Então já um ótimo feriado a todos. E a gente se vê, então, depois do feriado, tá? Tudo de bom para vocês e até a próxima. Boa noite.